Nós iniciamos com esta sétima aula a segunda parte do tema Fenomenologia do Conhecimento, tema 3, de nosso plano de cursos sobre a disciplina Teoria do Conhecimento. Na aula anterior, nós tínhamos falado dessa relação sujeito-objeto, onde tanto sujeito como objeto se tornam, por uma parte, sujeito cognoscente e objeto nociológico. Porque nesse fenômeno, nesse trânsito, nessa tomada de contato circunstancial entre sujeito e objeto, acontece o que nós colocamos aqui como fenômeno do conhecimento. Mas é necessário tanto que o objeto se torne objeto de conhecimento pelo sujeito, como também nessa relação sujeito-objeto, o sujeito se levante e se posicione como sujeito cognoscente, aquele que é capaz de conhecer. E neste sentido, quando se estabelece essa relação e correlação de intercâmbio de informações, vamos a dizer assim, de contaminação mútua, é que se realiza esse processo do conhecer que produz conhecimento. Assim sendo, dizíamos desde nosso primeiro item, quando falávamos do objetivo do tema, que esta fenomenologia do conhecimento, ela implicava, diríamos assim, um panorama onde intervinham, vamos a dizer assim, 3 dimensões do sujeito quando entra em contato com o objeto que pretende conhecer. Estas 3 dimensões, ou estes 3 planos, ou estas 3 etapas, ou estes 3 estágios, ou estas 3 atividades do sujeito, segundo o Marculino Camargo, seriam a dimensão psicológica, a dimensão lógica e a dimensão ontológica. E nesta nossa disciplina, Teoria do Conhecimento, neste momento entramos no seu itinerário de aula, que vocês receberam por e-mail, seria o item 4, cujo título é A Operação Mental Sujeito-Objeto. E vamos dizer assim, desde um ponto de vista neurológico, desde um ponto de vista de biologia da mente, a gente poderia dizer assim, entramos no terreno noxiológico, ou seja, como se processa interiormente essa fenomenologia do conhecimento no sujeito em contato, em combinação, em intercâmbio de informações com o sujeito ou com sua realidade circundante. E aqui, caríssimos, é tradição que nas lições de teoria do conhecimento, precisamente quando se estabelece esta relação ou esta operação mental sujeito-objeto, apareçam, vamos a dizer assim, atualmente. Eram valiosas na sua época por causa do desenvolvimento da metodologia científica, por causa da aparição, diríamos assim, cada vez mais aprimorada da ciência, e o aprimoramento do conhecimento em geral, elas têm sua razão de ser epocal, histórica, enquanto que respondem a necessidades temporais e, claro, fazem avançar o conhecimento. Mas a esta hora, século XXI, podemos dizer o seguinte:
Nesta relação de operação mental sujeito-objeto com vistas ao conhecimento ou com vistas a mostrar o processo do conhecer, apareceram determinações unidimensionais dessa relação sujeito-objeto. Então, por exemplo, quando se carregava as tintas na hegemonia do sujeito com relação ao objeto, então se poderia falar de racionalismo. É a razão do Homo sapiens, é a inteligência do Homo sapiens que comanda, que manda e desmanda como aprende o objeto. Como esse objeto chega ao intelecto, à inteligência, à razão, à consciência e como ela o aprende. Era assim, valga a expressão, era uma ditadura do sujeito. E por isso se fala dessa presença ditatorial, totalitária do sujeito com relação ao objeto, e isto é o que seria o racionalismo. Mas também quando se carregavam as tintas, vamos dizer assim, do objeto sobre o sujeito, eu diria que, desrespeitando em certo sentido essa qualidade distintiva, essencial, ontológica que o distingue de todo outro ser da natureza, essa que ele mostra ao passar da animalidade para a humanidade, e que neste caso definimos essa humanidade como de caráter racional. Ele é um animal racional, ele é uma natureza racional, é um ser racional, ele é uma realidade racional. Então, quando carregamos as tintas aqui e dizemos, mas nessa relação, nessa operação mental, sujeito-objeto, quando se carregam as tintas na determinação do objeto com relação ao sujeito, então podemos dizer que aqui impera a corporalidade do objeto, a materialidade do objeto, e então, de certo modo, se fala de um materialismo, onde a matéria ela se imporia ao mesmo tempo ao sujeito e não diria assim, apagando ou negando essa dimensão, essa qualidade do sujeito, mas assim, de certo modo, a oculta, porque se impõe a realidade objetiva. Por outro lado, nesta relação sujeito-objeto, nesta operação mental, chegava-se a dizer que quando o sujeito se relaciona com o objeto e o consegue aprender intelectivamente e o leva a uma abstração intelectiva e consegue representá-lo através de um nome, aqui, filosoficamente falando, de maneira mais correta, de maneira mais precisa, através do conceito, chegava-se a dizer que, se este conceito referia-se a um ente particular, a um objeto particular, dificilmente poderia dizer-se que este conceito alcança ou atinge sua universalidade. E por isto que dificilmente se poderia dizer que alcança um caráter, um nível de saber, porque seria um saber particular, seria um saber singular e não teria sua dimensão universal. E chegava-se a dizer, isto que se pretende de universalidade, de uma particularidade, seria meramente uma universalidade vazia, porque seriam puros nomes. E o nome esvazia de conteúdo particular, singular ao conceito.
Então, é isto que se denominaria idealismo. Agora, aqui haveria também que introduzir o empirismo. O empirismo que eu digo que se mantém até hoje. Por quê? Porque o empirismo, ele sempre vai registrar que parte da experiência. Empiria significa experiência. E o método denominado privilegiadamente método científico, ele tem a vaidade de sempre defender e de ter defendido que é um conhecimento que parte da experiência. E nós mostrávamos como o exemplo privilegiado de teoria, que era a filosofia, quando fazíamos todo esse andar, desde pensar a realidade até torná-la teoria da realidade, ou com a frase de Hegel, todo o racional é real e todo o real é racional. Então, levávamos em consideração exatamente este ponto de partida da experiência e seu caráter empírico. Então, o empirismo, eu não gostaria de chamar assim de empirismo, porque esse ismo parecesse como se fosse um termo despectivo, como se fosse algo que desprestigia. Não. Aqui podemos falar então de conhecimento empírico. E o conhecimento todo ele é empírico, e por isso que todos privilegiamos aqui o método denominado científico, porque parte do que se conhece como empiricidade. E esta empiricidade, lógico, é aquela que começa pela observação. Nós dizíamos ver, mirar, olhar, depois observar e contemplar, e depois dessa observação, dessa contemplação, aparecia uma especulação. E a partir de aí, então começava toda essa inquietação sobre o desejo de conhecer, que Aristóteles disse é uma condição inata, natural do ser humano, o desejo de conhecer. E aqui, então, esse método científico que tem essa primazia da empiricidade, sabemos o processo, em breves pinceladas, que vai da observação. Essa observação, na sua especulação, permite levantar uma hipótese, uma pergunta, um questionamento, se leva à experimentação, a uma testagem dessa hipótese, e passa por um processo de comprovação ou não dessa especulação hipotética. E termina com um resultado de conhecimento. E aqui, meus irmãos, quero que entendam que mesmo conseguindo resultados, vamos a denominar assim, negativos ou não comprovados do que se queria comprovar, isto não é um resultado que nos leve a uma frustração. Não, aprendimos, porque este método, este processo de conhecimento parte da experiência. E a experiência também é ignorar ou obter um resultado que não é aquele que se espera, mas que se aprende nesse processo. Não se deixa de aprender ou não se deixa de conhecer. Mas vamos a supor que sejam resultados positivos e não negativos. E então dizemos, este resultado de comprovação positivo leva ao cientista, leva ao pensador, leva ao pesquisador, leva àquele que queria conhecer algo do objeto a uma representação, a uma exposição. E essa representação pode fazê-lo, classicamente, através de uma fórmula, através de uma lei, ou através de algo mais amplo, como seria uma teoria. E então, claro, eu diria aqui, por que eu digo que
esse racionalismo, esse idealismo e esse materialismo, de alguma maneira, reduzem ao sujeito do conhecimento e ao objeto de conhecimento quando os colocam como se fossem autônomos em si mesmos e com uma autonomia do sujeito ou com uma autonomia do objeto ou como uma autonomia da razão. Eu digo porque atualmente reconheço que esses pensamentos unidimensionais sobre o conhecimento são epocais, têm seu valor, evidentemente, na história da ciência tem seu valor, na história da filosofia tem seu valor, na história do pensamento tem seu valor, mas agora nós dizemos, atualmente se fala de que o sujeito é um sujeito complexo. O ser humano, o animal humano, a natureza humana é uma complexidade em si mesma. E esta complexidade, caríssimos, não é outra coisa que a complexidade da realidade enquanto tal na sua totalidade. Por isso os antigos já diziam, o ser humano é um microcosmos à imagem do macrocosmos, ou seja, da realidade enquanto tal na sua totalidade. E se ele é uma complexidade, então, caríssimos, é necessário falar de um conhecimento complexo, de um método complexo, de um saber complexo, de um conhecimento complexo. Ou, como faz Edgar Morin, de uma ciência do complexo. E esta ciência do complexo, que inclusive Edgar Morin vai dizer assim, ciência com consciência, vai dizer que deve levar em consideração não essa autonomia sujeito-objeto, mas esse saber complexo como uma visão total da realidade, onde sujeito e objeto estão juntos e de alguma maneira dependem um do outro, e por isso que se fala de uma visão holística, de uma visão de totalidade, onde ambos, sujeito e objeto, são realidades. O único que devemos dizer assim com Edgar Morin também, claro, que há uma realidade onde essa realidade não se apaga, não se perde, como supostamente se queria dizer, destituindo o antropocentrismo. Claro que o antropocentrismo não pode ser entendido, diríamos assim, falando, dando um charme ao movimento feminista, não se pode falar de que esse antropocentrismo tem que ser ao estilo machista ou patriarcal, ao estilo de um ditador, de um tirano sobre a realidade. Não. Quando se fala de que não se deve apagar o antropocentrismo, é no sentido de que ele deve manter sua centralidade de que é aquele que conhece. Mas esse conhecimento não significa que tem que diminuir, desvalorizar, coisificar, objetivizar a alteridade dele. Deve tratá-las com respeito, deve tratá-las com dignidade, de que são também seres que pertencem à realidade onde ele está mergulhado e depende dessa realidade enquanto tal na sua totalidade para estar vivo e exercer suas qualidades distintas e que lhe exigem eticamente responsabilidade dessa alteridade. É neste sentido em que nós podemos entender e defender o antropocentrismo ou princípio antrópico da realidade enquanto tal na sua totalidade. E aqui nós nos posicionamos dizendo
A teoria do conhecimento gira ao redor de uma perspectiva antropocêntrica e gira ao redor de uma ciência geocêntrica. Ou seja, nós vemos desde o planeta Terra o universo. Nós vemos desde o planeta Terra a realidade enquanto tal na sua totalidade. E aqui gostaria de ilustrar, já que estamos aqui em Alagoas, simplesmente trazer um exemplo de aquele artista, pintor Cícero dos Santos Dias, que pintou um painel panorâmico da vida do universo e o título foi Eu vi nascer o mundo. Começa no Recife. Então, para todo ser humano, o mundo, a realidade enquanto tal na sua totalidade, ela começa quando ele nasce e termina quando ele morre. Com todos os seus sonhos, utopias, teorias, satidões, conhecimentos, termina. E nesse sentido, então, defendo aqui, claro, esse antropocentrismo e a dignidade do ser humano como aquele que tem o privilégio de dar-se conta e de dar conta da realidade. Ou, como dizemos aqui, de conhecer. Bom, então nós dizíamos, neste quarto item, cujo título é A Operação Mental Sujeito-Objeto, aqui nós vamos, de certo modo, destrinchar uma espécie de noxiologia em distintos planos, como disse o Marculino Camargo, passando do plano psicológico ao plano lógico e ao plano ontológico. Então, o que se diz da esfera psicológica? Ele disse que essa fenomenologia do conhecimento, esse fenômeno do conhecimento, essa relação sujeito-objeto, holisticamente falando, começa com a sensação. Ou seja, são os sentidos, tato, gosto, olfato, ouvido. São os sentidos que entram em contato. E, se vocês me permitem, é o corpo que entra em contato com outros corpos. E então, é a sensibilidade que é afetada pela circunstância objetiva. Claro que quem é afetado por esta circunstância, por esta realidade objetiva, caríssimos, pelo amor de Deus, não esqueçam, é uma realidade também objetiva, no caso corporal, mas com essa dimensão qualitativa que nós denominamos humana. E aqui nós traduzimos por subjetividade. Essa objetividade é objetiva subjetiva. Mas o ponto de partida do contato com o objeto é a sensação, é a sensibilidade através dos sentidos. Agudíssimos, evidentemente. Da sensação, passa-se para a percepção. É decir, quando alguém te toca, quando você consegue cheirar, e dizem que quem pega coronavírus também perde o olfato, então vejam, então quando você exercita seus 5 sentidos e realiza esse momento da percepção, você se apercebe que está aí algo evidentemente objetivo, e se pode dizer real. É a alteridade de mim. Há uma alteridade a mim, nessa percepção. E aqui entra imediatamente, não estou tão seguro desta sequência que o Marculino Camargo diz, mas eu vou continuar aqui neste itinerário fazendo os comentários, mas ele disse, exatamente quando passamos da sensibilidade para a percepção, imediatamente se ativa a imaginação.
Ou seja, começa a aparecer alguma imagem, começa a aparecer uma fantasmagoria, começa a aparecer uma espécie de traçado, começa a aparecer alguma coisa tentando identificar. E ele disse, aparece a imaginação que, de certo modo, recolhe essa capacidade sensível e perceptiva. E depois da imaginação, disse ele, entra na atividade a memória. A memória que quer guardar essa suposta imagem, esse suposto traçado dessa realidade objetiva que entrou pela sensação. E começa a avançar nesse processo interno de, evidentemente, reações. Claro que aqui um fisicalista, materialista, um monofisicalista, ou seja, aquele materialista que só aceita a realidade material, claro, vai dizer assim, é um processo biológico. São as células que se ativam, são os neurônios que respondem, e não há nada extraordinário nisto. É a animalidade, é a corporalidade reagindo, é a biologia se movimentando nessa capacidade natural, imanente, que o próprio corpo tem. Tudo é corpo. Nietzsche vai dizer assim, tudo é corpo e a alma é alguma coisa do corpo. Bom, eu digo para um monofisicalista, para um materialista unidimensional, claro, ele vai dizer este é um processo biológico, este é um processo neurológico e nada a ver com alguma coisa extraordinária. Então, se ativa a memória para guardar, para conservar essa imagem que aparece através da imaginação e que já passou pela percepção e pela sensibilidade, e agora sim, guardada essa imaginação, segundo Marculino Camargo, atinge propriamente a inteligência. Ativa o intelecto. E ativa, evidentemente, claro, como nós sabemos, possivelmente já com certa especulação, a ativa na sua dimensão racional, a ativa na sua dimensão de tomada de consciência, a ativa na sua tentativa de inteligir, evidentemente, essa realidade objetiva que é sensibilizada e percebida através desse processo que passa pela imaginação, se guarda na memória e atinge a inteligência. Mas ele disse também que, embora se tenha esse processo de passagem da sensação, da percepção, da imaginação e até a memória, chegando a ativar a inteligência, então ele disse que nessa esfera ou nesse plano psicológico é necessário também que atinja a vontade. Ou seja, você tem vontade de conhecer isso? Isso que passou pela sensibilidade, isso que você teve percepção, isso que lhe atiçou a imaginação, isso que, de certo modo, você conservou na memória nesse processo e que lhe despertou seu intelecto. Mas você tem vontade de conhecer? Lhe interessa? Isso lhe preocupa? Isso, de alguma maneira, lhe provoca? Isso lhe atinge? Então, o Marculino Camargo diz, por isso que deve-se levar em consideração a vontade como a faculdade de perseguir este conhecimento que ativa a realidade objetiva, e este conhecimento através da razão, com deliberação, decisão e execução. Então vejam, é necessário que a vontade também se ative e queira conhecer. Por isso, já que nós estamos falando para historiadores,
Então, uma vez um aluno, eu expondo a ciência da história, ele me perguntou: professor, depois de toda essa parafernália que você disse, assim, com todas essas letras, qual é o decisivo nessa reunião de materiais, de seleção de materiais, de pesquisa de materiais, documentos, etc. e tal, mas assim, o que decide você pesquisar tal coisa? Aí eu disse, com todas essas letras, o interesse pessoal. Qual é o que você tem vontade de estudar? Qual você gostaria de estudar? Qual é o que lhe desperta uma paixão por estudar? E aqui, claro, entra diretamente a vontade. Por isso que, embora traga várias vezes ao exemplo, mas é aquela questão de Jesus de Nazaré que vai carregado em ombros, na multidão, todo mundo empurrando, tocando ele, e de repente ele disse, ele me tocou, e foi aquela mulher que disse: Senhor, fui eu que lhe toquei. Então é necessário que se tenha vontade. Porque claro que nós recebemos da circunstância objetiva, da realidade circundante, claro, sensação, percepção, imaginação, memória, atinge-nos a inteligência, mas temos vontade. Há interesse. Inclinamos para desejar saber? Normalmente não. Então, disse aqui o Marculino, é necessário que se tenha vontade de conhecer. E aqui, então, de certo modo, se fecha esse plano psicológico, que vai dar sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a inteligência e a vontade. Aqui, diríamos assim, são as etapas do plano psicológico em que se relaciona sujeito-objeto. E como que se atingem mutuamente. E deve-se sublinhar de maneira rigorosa que se atingem mutuamente. Não como dizia o racionalismo, o objeto é passivo, a realidade objetiva é passiva. E é invadida por todas as qualidades, pelo atropelo e a ditadura do sujeito, da razão do sujeito. Como se ele não cooperasse para nada. Não, agora não. Agora é um meio ambiente onde a realidade objetiva permite que o sujeito que conhece, que pretenda conhecer e que deseja conhecer, mesmo também esteja vivo e dependa dele. Por isso dizia José Ortega y Gasset: eu sou eu e minhas circunstâncias. E se não as salvo, também não me salvo eu. Bom, então, isto pelo que diz relação à relação sujeito-objeto, à operação mental sujeito-objeto, no plano psicológico. E agora entramos no plano lógico. O que se diz no plano lógico? Bom, deve-se levar em consideração todo esse processo psicológico, onde nós já temos, pelo menos, a imagem do objeto. Já entramos em contato, já nos contaminou com sua presença. Então, como age agora o que seria propriamente a razão? Como é que age propriamente a inteligência? Como é que se desenvolve e ativa o intelecto? Aqui o Marculino Camargo nos diz, e isso eu aprendi praticamente nas aulas de lógica quando eu estava no secundário, ele dizia, bom, há 3 momentos do intelecto que se colocam em funcionamento com relação ao objeto: a ideia, o juízo e o raciocínio. Ideia, juízo e raciocínio. E a ideia, embora seja redundante sua definição, desde lá até agora não tenho encontrado em alguns livros outra ideia, outra definição que não seja esta. Ideia, vejam, é a representação mental de um objeto. É a representação mental da realidade objetiva.
é a representação mental da realidade enquanto tal, filosoficamente falando, na sua totalidade. E, então, aqui, se a ideia é a representação mental de um objeto, então podemos dizer assim que o objeto é apreendido. Esse é apreender é com doble E. Embora eu diga, e vamos ver isso no próximo tema, eu coloquei quase como título, porque eu fiquei em dúvida de colocar apreensão ou simplesmente aprender. Apreender ou aprender o objeto. Porque para mim se realizam as duas coisas em um mesmo movimento. Quando você realiza essa apreensão no sentido de abstração, você leva o objeto da realidade objetiva a conceito, o eleva, o leva, e nesse sentido realizam uma abstração intelectiva. Mas também quando você realiza essa abstração intelectiva e o torna conceito, você aprende o objeto da realidade objetiva. Você o aprende. O ser humano aprende. Aprende no sentido de saber algo que não sabia e quer saber e sabe. Quando, supostamente, o leva de realidade objetiva, de simples objeto, a conceito. E nesse sentido, então, nós temos aqui o primeiro momento desse plano lógico, que seria a ideia. E quando nós decimos, por exemplo, homem, bom, já a imaginação lá atrás funcionou, já a memória guardou desse contato que atravessou os sentidos, e por isso dizia Aristóteles, nada existe no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. E aqui está a empiricidade. Todo conhecimento é empírico. Quando perguntaram a Dante Alighieri, Dante, bom, você fez sua comédia em 3 partes, inferno, purgatório e paraíso, mas ninguém sabe, ninguém experimentou nada disto. De onde você retirou o conteúdo desses conceitos? Porque são religiosos, tudo bem, mas são míticos, são sem referência real. De onde você retirou esse conteúdo? E você sabe no que Dante respondeu? Da realidade. Veja, da realidade. E convido a vocês, não ler a Divina Comédia toda, mas um exemplo gritante e efetivo e ilustrativo deste momento seria o inferno. Leiam o inferno. E vocês vão me dar a razão se Dante retirou da realidade o conteúdo do conceito inferno. Com isso quero dizer, caríssimos, que todo conhecimento é empírico. Por mais que se fale de coisas tão abstratas, aparentemente irreais, surgem da realidade. E para citar um escritor latino-americano, Mário Benedetti, dizia: eu posso falar de fadas, de cerejas, de duendes, mas quero dizer que estou falando da realidade. Tudo me foi sugerido pela realidade. Então, aqui, claro, digo, quando se realiza esse processo de abstração da realidade objetiva e se torna representação mental através do conceito, então se realiza uma ideia. E aqui digo homem. E já sabemos por outras aulas anteriores que essa ideia de homem é autorreferencial. Não, porque não há. Qual é a referência dele?
Ele se autodice, ele se dice, ele então se reconhece. Vocês podiam ler, por exemplo, Axel Honneth, que agora está falando de reconhecimento. Eu não aceito essa teoria, porque o ser humano na América Latina sofreu muito quando foi reconhecido como ser humano pelos europeus, e então, se não entrava nesses critérios, se não entrava nessa medida, nessa tábua de valores que o europeu tinha, então não era ser humano. E isso é extremamente ridículo. Mas bem, então, continuando aqui, a ideia de homem. A seguir, depois de ter a representação mental de um objeto, temos um juízo, ou seja, alguma afirmação ou negação disso que nós levantamos como conceito, como representação mental. Então, se afirma ou se nega, ou seja, se agrega algo a isto. E normalmente se faz imediatamente através de um verbo copulativo. E qual é o verbo copulativo por excelência, meus irmãos? Tanto em latim como em grego, como em português, como em espanhol. Qual é o verbo copulativo por excelência? Meus irmãos, o verbo ser. O verbo ser. Isto é aquilo. Aquilo não é isto. Então, é o verbo ser. E então, aqui nós dizemos assim, por exemplo, nesse seguinte item desse plano lógico, chegamos ao juízo. E esta é a afirmação ou negação do que nós levantamos como representação mental de um objeto em conceito. Eu digo, homem é mortal. O homem é mortal. E aqui elaborei um juízo. Quando se passa para o raciocínio, então diríamos assim que se juntam já como um acréscimo a esse juízo com outro complemento do juízo, com outro adjetivo, com algo assim como se dizia na gramática, um complemento. Então, a esse juízo se acrescenta um complemento. Há um predicado. E nesse caso, então, o raciocínio aqui, se nós colocamos o homem é mortal, diríamos assim, Sócrates é homem. Então, Sócrates é mortal. Este seria o raciocínio. Nós começamos por a representação mental do homem, fomos para o juízo. Então, o homem é mortal e, no final, dizemos, Sócrates é homem, ele é mortal. Então, chegamos aqui exatamente a cumprir esse plano lógico, ou esse nível lógico, mas sempre em acúmulo do psicológico ao lógico, porque é o que nós estamos tratando agora, é essa operação mental, sujeito-objeto. E claro, então, chegamos aqui a essa ideia, juízo, raciocínio que acontece no plano lógico, e onde qualquer professor de lógica, qualquer tratado de lógica dirá, qual é o resultado de tudo isto? O que se exige verdadeiramente a operação cerebral? Em que se distingue de toda esta biologia, desta reação neuronal e desta atividade celular? O que se exige? O que aparece aqui? E tanto Karl Popper, John Eccles, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein e outros, Albert Einstein, dirão uma coerência que se denomina complementariamente como coerência lógica.
Qual é a função do cérebro? Produzir uma coerência lógica. De quê? Evidentemente, da realidade percebida, da realidade apreendida. Apreendida e aprendida. Então, há uma coerência lógica. É isto que imprime a essa quantidade de efeitos trazidos pelo plano psicológico e levados à razão, à inteligência, ao intelecto, e neste momento, neste plano lógico, o cérebro intervém dando uma coerência, ou, se me permitem, dando uma lógica. É este o papel da função do cérebro. Agora, lógico que o conhecimento e o sujeito que conhece e o sujeito que quer conhecer o objeto, ele não para nesta relação de ideia, juízo e raciocínio, porque isto apareceria como se fosse a intempérie, como se fosse o exterior, o objeto tal como ele aparece, o fenomênico. Ele está, diríamos assim, na superfície. Como nós dissemos em outras aulas, o pesquisador quer encontrar, se me permitem este palavrão, quer encontrar a essência, quer encontrar a raiz, quer encontrar a causa, quer encontrar o princípio dessa realidade objetiva, desse objeto, disso que ele quer conhecer. Ele quer ir até o fundo, lá onde ele se decide, lá onde ela tem seu fundamento, porque pensa-se que lá, nessa essência, nesse fundo, nesse coração, nesse núcleo, reside sua verdade, a verdade da realidade. E por isso que aqui nós entramos depois dessa ideia, juízo e raciocínio, onde o cérebro funciona imprimindo coerência lógica a essa ideia, a esse juízo e a esse raciocínio, entramos no que Marculino Camargo disse, o plano ontológico. E o plano ontológico significa, caríssimos, procurar a raiz da realidade enquanto tal na sua totalidade. Procurar a essência da realidade. Procurar o coração da realidade. Procurar o núcleo da realidade. E eis aqui, meus caríssimos, onde a realidade objetiva, onde o objeto, que é muito mais amplo que o sujeito, escapa à sua capacidade intelectiva. Ele é sempre mais amplo. A realidade é muito maior que a capacidade intelectiva do sujeito. E sempre há um grande espaço de ignorância. A rigor, nós não sabemos o que é a realidade. Nós não sabemos a verdade da realidade. A ciência empírica, qualquer que esta seja, não sabe a realidade. O que é a realidade? O que é real? Não sabe. E por isso, evidentemente, isto não é nenhum desprestígio da ciência. Não é nenhum desprestígio do cientista. Por que não é? Porque isto significa que nós continuamos querendo saber. Isto significa que esta é a razão do processo científico e esta é a razão de sempre querer continuar sabendo. Porque, nesse sentido, a realidade continua inédita. A própria realidade humana, ou seja, aquele sujeito que conhece ou que diz que tem capacidade de conhecer, também é inédito. E também essa realidade do sujeito ainda escapa a qualquer ciência. Ele não sabe o que é. Assim como não sabe
a ciência certa, verdadeiramente, ou se vocês me permitem, essencialmente, não sabe o que é a realidade. E claro, então, sempre devemos dizer que essa realidade maior do sujeito, da objetividade, onde o sujeito está mergulhado, evidentemente, lhe escapa. Agora, nós estamos em um processo de aprendizagem, meus caríssimos. Nós somos estudantes de história, nós vamos a formar-nos historiadores. Então, aqui, nossa disciplina, Teoria do Conhecimento, entra nesse processo de ensino-aprendizagem. E aqui eu termino nossa aula com este pequeno parágrafo de Marculino Camargo, quando ele disse, vejam, eu estou sublinhando esta parte aqui, esta última parte deste parágrafo, por quê? Porque vocês vão ser professores também, não só pesquisadores, mas professores de história. E claro, aqui é necessário chamar a atenção para o processo de ensino-aprendizagem, para o processo didático, para o processo pedagógico, que é importante levá-lo em consideração e dizer com todas as letras, não há professor que não seja também pesquisador. Não há, não pode haver. É necessário que estude, que pesquise, que aprimore seus conhecimentos. E claro, aqui também a teoria do conhecimento contribui para esse processo de ensino-aprendizagem. Por isso aqui, o Marculino Camargo e nós, com ele, dizemos, no processo de ensino-aprendizagem, é importante assinalar estes aspectos psicológico, lógico e ontológico em todas as ciências, física, química, matemática, história, geografia, idiomas, sociologia, psicologia, etc. Em todas as ciências. Este processo do plano psicológico, o plano lógico e o plano ontológico. O estudo de cada área do conhecimento deve levar a uma visão mais totalizante do ser no universo. O que nós falávamos dessa visão holística, não apenas daquela unidimensionalidade racional, racionalismo, não apenas aquela unidimensionalidade do fisicalismo, desse fisicalismo materialista, não apenas desse idealismo, que, como digo, situados em um processo histórico, são importantes porque pertencem a épocas onde se vai avançando no processo de conhecimento. São importantes por isto. Mas agora deve-se sublinhar essa visão holística, essa visão integral, totalizante, tanto do objeto como do sujeito, dentro deles e com muito respeito. De certo modo, aunque exista uma qualidade distinta e identitária do sujeito, deve-se respeitar o objeto. O objeto não é algo desprezível, não é algo passivo, não, é algo que está vivo junto do sujeito. Por isso diz, o estudo de cada área de conhecimento deve levar a uma visão mais totalizante do ser no universo. Para quê? Se pergunta Marculino Camargo e responde, para procurar a verdade. Para avançar naquele critério de certeza que nós dizíamos, encontrar um apoio, como dizia Arquímedes. Temos que encontrar um apoio, um critério, uma proposição verdadeira, fundamentada em alguma experiência, em alguma empiricidade. E este é o trabalho do sujeito que quer conhecer. Este é o trabalho do Homo sapiens, do ser humano enquanto tal, que não termina porque
A realidade é infinita, a realidade é ampla e está aí em frente de nós para conhecê-la. Por isso que dizia Isaac Newton, a realidade, a natureza, melhor dizendo, para utilizar as palavras dele, dizia, a natureza é um livro aberto e haverá que saber lê-lo. E caríssimos, então, com isto nós terminamos nossa 7ª aula, terminamos o tema número 3, a fenomenologia do conhecimento, e gostaria que vocês, além desta aula, vocês acompanhassem nesse desenvolvimento especificamente sobre essa relação mental sujeito-objeto, com esse documentário que nós colocamos sobre o cérebro, documentário da History Channel no YouTube. E, então, muito obrigado por ter me acompanhado até este tema 3, Fenomenologia do Conhecimento. Obrigado.